Alô, Rio! Estamos chegando com mais um podcast Alô, Rio, diretamente aqui da nossa base operacional do centro do Rio, em frente ao Teatro Rival, Centro Cultural aqui do Rio de Janeiro. Estamos chegando com mais um podcast e hoje nós vamos ter um papo muito interessante com o nosso convidado, que eu já vou apresentar. E hoje, para me ajudar aqui a bater esse papo, está aqui ao meu lado o ator, o professor de História e inspetor de Polícia Civil, Sérgio Papito. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Jaguar. Alô, Rio. Alô, pessoal. E a delegacia lá tá cheia? Pegando fogo lá. Muita gente chegando. Muita gente. Infelizmente, o índice de roubo de veículos no Rio de Janeiro... E a hotelaria lá recebe bem na delegacia? Não, hotelaria não. Hotelaria a gente só mantém um tempo e manda direto para Benfica, para audiência de custódia. Já fica lá, né? Isso, graças a Deus. Mas eles são recebidos com muito carinho? Muito carinho, abraços afetuosos. Recebe uma bolachinha? Não, um biscoitinho. Aí tu me quebra, porra. Aí tu me quebra, parceiro. Mas é uma delegacia movimentada. Movimentada. O 72DP... não para. Não para. Entrando e saindo. 72DP é uma das delegacias de São Gonçalo que mais atende a população. Botando para quebrar. E respeito à população mais carente lá. Mas vacilou, vai para caçapa. Com certeza. Beleza. E ali está ele que só vive nas festas de Copacabana, ele que está sempre em tudo quanto é evento, está sempre com sono porque vai dormir às 5, às 6 horas da manhã. Fernando Reschke, ator, diretor, produtor, diretor dos sindicatos artistas do Rio de Janeiro. Tudo bem, Fernando Reschke? Quais as novidades do meio artístico? Bom, tudo ótimo, né? Comigo, eu queria ter menos de 20 anos de idade para poder fazer tudo, até sexo, né? Mas olha que o papo aqui vai... Pois é, vai pegar fogo. Temos o maior sucesso, nosso show Brilho nas Estrelas, Teatro Miguel Falabella, sempre lotado, Vatuzzi, Golden Boys. Beijão, meus grandes amigos. Produção e direção Paulo Godard, tem que se ressaltar sempre, claro. E estaremos domingo agora, dia 31, teatro em Caxias, aquele Teatro Raul Cortez, às 7 horas da noite. Vamos botar fogo lá. Vamos botar para quebrar. E eu vou apresentar o nosso convidado, que muito nos honra a presença hoje, o educador Marcos Ribeiro, palestrante, escritor, mestre em educação sexual. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, é um prazer grande estar aqui. Já começo, obrigado pelo convite, realmente é uma honra. Já começo a discordar do Fernando, porque sexo é até a morte, Fernando. Sexo não tem idade. Não tem idade, até o último suspiro você ainda pode fazer sexo. Mas vamos falar sobre isso aqui hoje. Isso, aí, Fernando, pode você fazer a primeira pergunta. Porque ele falou um suspiro, olhou para mim, né? Eu sou o mais velho da mesa? Não tem jeito. Às vezes Bom, a gente tem muitas perguntas. As coisas mudaram muito, né? Bastante. A minha opção sexual, ninguém tem nada a ver com isso, eu faço o que eu quero da minha vida, mas eu não sei dar a mão para um homem andar no meio da rua. Eu vejo qualquer idade em Copacabana, não estou falando numa cidade interior, eu vejo senhores de mão dada agora, mulheres de mão dada. Por onde andavam essas pessoas antes? O que a gente precisa entender é que a gente tem aqui na mesa um professor de história, né? E essa história da sexualidade, ela é muito mais antiga do que a gente possa imaginar. Então, assim, se nós conversássemos aqui sobre a história da sexualidade, a gente ia começar a entender que 4.000 anos antes de Cristo já tinham questões bastante sérias e bastante interessantes para a gente discutir sobre isso, né? No final do século passado, também tinha, assim, teve um momento da história que, por exemplo, a homossexualidade era tida como doença, como desvio. Então, ao longo do tempo, né, e com os grandes movimentos que nós tivemos, né, a aprovação pelo Congresso, pelo Senado da parceria civil entre pessoas do mesmo sexo, e todo o avanço, principalmente dos movimentos sociais, o tema passou a ser um pouco mais visto, com mais respeito, apesar de nós termos ainda uma sociedade bastante radical, religiões que demonizam a orientação sexual. Mas, mesmo assim, a gente começa a entender que esse assunto é um assunto que está mais livre de conversa, de comportamento. Então, você vê em Copacabana, você vê outras situações, você vê na novela, né, relações homossexuais femininas e masculinas sendo colocadas de forma totalmente tranquilas. Eu acho que é isso que a gente precisa entender. É assim, diferença não significa desigualdade. Então, isso em relação a todo tipo de comportamento.
Então, quando a gente vê, por exemplo, Copacabana, que é o turismo núcleo, lá em cima. o núcleo do turismo, mundo, né, do Brasil, o turismo lá em cima. Daqui a pouco a gente vai ter aí no dia 2 de maio mais um evento grande, né, todo mundo no Rio. E aí quando você vê Copacabana, você vê assim, é quase que um movimento de uma Leila Diniz, assim, colocando, né, a barriga para fora para mostrar assim, uma coisa revolucionária. Então eu vejo isso como um ato também revolucionário de dizer assim, eu existo, eu quero ser respeitado e a vida segue. Obrigado. Professor, esse tema que a gente vai abordar, ele é muito amplo. Sim. Né? Então foi falado as novelas. Né? Em novelas hoje, antigamente nós tínhamos o galã, o Tarcísio Meira, e a Glória Menezes era o estereótipo, né, que passava para as pessoas. Hoje já há uma abertura maior, agora na novela das 7 há um casal também nesse sentido. E como o senhor vê a receptividade das pessoas que estão em casa assistindo? Olha, a gente tem que pensar enquanto Brasil, né? A gente ainda tem no país, é o país que mais mata mulheres trans no mundo. Essa é uma estatística que eu acho que ninguém gostaria de ter no seu currículo, e nós temos, né? E aí, de repente alguém pode dizer, Marcos, mas o país é violento, as pessoas estão morrendo todo dia. Uma coisa é você morrer por você ter sido assaltado, né? Outra coisa é você morrer pela sua orientação sexual, né? Você morrer porque você tem um desejo, né? Que não é o desejo da maioria, que hoje em dia eu já estou questionando isso. Então, o que a gente precisa entender é que, assim, o país é diverso, né? A orientação sexual, o que eu chamo de orientação sexual? Que é atração sexual, né? É como você se atrai pelo outro. Então, a orientação sexual ou a identidade de gênero, que para você que está ouvindo a gente entender melhor, identidade de gênero é como você se percebe. Então, assim, todo mundo que está ouvindo a gente agora sabe, eu sou homem, eu sou mulher, eu me sinto homem, eu me sinto mulher. Isso é a sua identidade. Aí, assim, mas eu vou para a cama com mulher ou com homem ou com os dois. Isso é orientação, né? Que pode ser homo, hétero ou bissexual. Então, na hora que a gente tem novelas, na hora que a gente tem eventos, né, peças, onde a gente tem essas pessoas se manifestando, certamente a gente vai poder colocar esse país mais igualitário. Mas a gente não pode também negar que a religião ela tem culpa nessa história. Tem religiões que demonizam, tem religiões que prometem a cura e não se cura o que não é doença, né? Os principais órgãos de classe da psicologia, da medicina, Organização Mundial de Saúde já entendeu que a homossexualidade, por exemplo, não é uma doença, é uma característica do ser humano, assim como a hétero e assim como a bissexualidade. Então, quando a gente está num podcast como esse, né, quando a gente tem aqui a chance de estar debatendo sobre esse assunto, isso é fundamental, porque a gente só vai transformar por meio da educação. Então é falar de novo, repetir, para a gente ver se as novas gerações, pelo menos, respeitem. E na sua visão, como é que está a cabeça dos casais no Brasil hoje em dia? Muitos gregos, as pessoas têm muitos problemas financeiros, é o trabalho, é isso, é o dia a dia. Como é que em casa a pessoa ainda vai se pensar em sexo? Dentro de casa com a sua esposa, que já tem 20 anos de casamento, às vezes, coisa e tal, já não é aquele casal que quando se conheceram era aquela formosura. Como é que o senhor analisa a cabeça tem o tal do, aproveitando o gancho, o relacionamento aberto, né? Cada um na sua casa, vale tudo a novela, vale tudo, e nada choca mais. Homem casado que mais dá em cima de mim, no supermercado. E fala que é casado, com mulher. Se você pensar nos clientes das travestis ou das transexuais, são homens casados, né? A gente tem que, primeiro assim, que casamento a gente está se referindo, né? O casamento tradicional. Não, isso eu estou falando. Que casamento a gente está se referindo? Esse casamento que a gente conhece, né? Homem, mulher, 2 filhos, etc. Esse modelo está em desuso. Esse modelo, mesmo que quem ouve a gente nesse momento, né? Algum ouvinte fala assim, Marcos, você está extrapolando no que você está dizendo. Não é, né? Os homens traem, as mulheres também traem. Então essa coisa de que o homem é o que mais trai, mas a mulher está traindo muito. Então, assim, primeiro que as pessoas têm um modelo
E às vezes não conversam sobre esse modelo. Então, quando fala do casamento aberto, primeira coisa tem que ser negociado. Né? Se eu quero ter uma relação aberta, se eu quero ter uma relação, cada um numa casa, ou um trisal, né, que são 3 pessoas, ou seja lá o que for, isso tem que ser conversado. O conversado não sai caro. O que acontece é que, como o Fernando falou, os homens dão em cima dos outros homens, né? E quando vem na televisão uma cena de uma novela, como a passa agora de, né, 2 homens que moram juntos, que é o Falabella e o outro ator, começam a criticar. É a famosa hipocrisia da nossa sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade hipócrita, porque faz no escuro, né, mas renega no claro. É uma sociedade que o homem tem um desejo, mas que não verbaliza esse desejo. E a mulher também. Então, assim, na hora que você encontra essas famílias tradicionais, você vê muito claramente, né? Como o Fernando disse, o homem que paquera o outro no mercado, né? Ou aquele cara que passa de carro, né? Você que ouve a gente aqui no Rio de Janeiro, que tem ruas no Rio de Janeiro muito específicas das travestis. Augusto Severo, se eu não me engano, ainda é uma delas. Então, passam ali, quem passa nessas ruas? São aqueles homens de carro, né, que saem para comprar pizza para a família no sábado à noite, vai para casa com a pizza, mas antes passou na Augusto Severo. Então, assim, há uma hipocrisia, né? Porque o sexo ainda é algo assim, não só misterioso, mas é visto como muito tabu. Né? As pessoas não conversam assim, religiosamente falando, né? A gente tem vergonha de falar o que Deus não teve vergonha de criar. Então, assim, todos nós estamos aqui porque a gente veio de uma relação sexual. Ah, mas eu fui adotado, mas alguém transou. Alguém foi lá, né? Então, assim, claro que a gente tem as inseminações artificiais, etc e tal. Mas a maioria teve uma relação, a grande maioria. Então, assim, é uma dificuldade falar de um assunto porque a gente aprendeu a ter vergonha do próprio corpo, né? Você vai numa academia ou você vai num clube, como é que normalmente os homens tomam banho? Normalmente um de costa para o outro, né? Com medo de ter o seu comparado com o do outro. O que é pior, saber que é menor. Porque a gente... Dá uma manjadinha quando tá fazendo mas não pode te olhar direto e vai dizer que gosta. Então, olha... então, assim, por quê? Porque a gente aprendeu a genitalizar a sexualidade. O que eu quero dizer com isso? A gente aprendeu a reduzir a sexualidade ao órgão sexual como se o corpo todo não fosse prazeroso. Então, uma dica aqui que não é de sexta, mas é uma dica de segunda. Atrás do joelho é zona erógena. Porque tem terminações nervosas. Então, com a língua, pode ter um prazer grande, mas as pessoas não exploram o próprio corpo. E aí, quando vai para a rua e encontra um outro homem, ou uma travesti, né, uma mulher, ou uma trans, que explora esse corpo, aí começa a balançar. Aí começa a questionar, né, e a reduzir a frequência da relação sexual em casa. Eu acho que a gente deu um pulo grande, assim, nesses anos todos. Eu sempre ouvia dizer que na escola vai ter educação sexual, coisa e tal. Eles deviam fazer lá pelo menos um beabá, coisa e tal, mas na minha escola nunca teve, né? E hoje em dia as pessoas estão aprendendo mais na rua, na televisão, coisa e tal. Na escola, o que poderia ser implantado, se foi em algum momento, com educação sexual para o jovem, alguma coisa assim? Eu tenho mestrado em Educação Sexual pela Unesp, a Universidade Estadual de São Paulo. Sou carioca, mas fiz mestrado lá. E por ser estadual, né, tem uma certa proximidade, tem que ter com os deputados. Alguns deputados de São Paulo foram à Unesp, que é uma das 3 ou 4 maiores do país, em pesquisa, em relevância, né, para saber o que vocês aprendem aí. Olha a ignorância ao ponto que a gente chegou. Né? Então, assim, primeiro a gente tem que entender que esse assunto de educação sexual, ele já é muito antigo. Isso de 1932, já se discutia esse assunto e não andou. Em 1968, teve uma deputada Júlia, que propôs um trabalho de educação sexual nas escolas, e aí, na época, tinha a organização, como é que era? OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Isso. Né? E a Comissão de Moral e Civismo da Câmara dos Deputados proibiu, porque disse que não se abria com mãos sujas um botão de rosa limpa. O parecer foi esse, para proibir a educação sexual. E aí a gente ficou nessa. Na década de 80, veio uma discussão um pouco mais
acalorada da necessidade, mas por causa da AIDS, né, que em 80 começou aí a atingir a população. Depois, na década de 90, veio, vamos falar de educação sexual por causa da gravidez na adolescência. E hoje em dia as pessoas falam, vamos falar de educação sexual para a prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes. Ok, todos esses são temas importantes. Mas na prática, não acontece. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Então, assim, primeiro, eu acho que é importante que os professores sejam, eu não vou dizer a palavra capacitados, que dá a impressão que não sejam capazes, mas tenham uma educação continuada sobre o tema. Que eles, professores, passam por um processo educativo de como trabalhar esse tema. Não é só saber que a camisinha faz isso ou faz aquilo com a camisinha. Tem que saber a metodologia para abordagem desse assunto. Porque esse assunto vai ser diferente com a criança e com o adolescente. O conteúdo é diferente, a abordagem é diferente, né? Então, assim, as questões pedagógicas, elas vão ser completamente diferentes. Então, a gente precisa, primeiro, ter essa formação do professor. É lamentável que os cursos de licenciatura, né? A gente volta a repetir, a gente tem um professor de história na mesa, que os cursos de licenciatura não têm essa abordagem, né? E o professor vai para a sala de aula muitas vezes com uma demanda horrorosa, assim, porque a garotada fica perguntando o que é isso, o que é aquilo, e o professor muitas vezes não sabe como falar. Não quer nem entrar no tema. Não quer, e com medo das famílias, né? Porque se falar, os pais vão na escola. E principalmente de escola privada, quem manda na escola hoje são os pais. Eu já dei palestras, muitas em grandes escolas da Zona Sul do Rio, que eu não vou dizer o nome que eu sou maluco, mas que teve aluno que falou assim, para professor, eu estava perto e eu ouvi, quem paga teu salário é meu pai. Então, assim, então é preciso primeiro a formação desse professor. E a partir daí, a gente trabalhar com um programa de educação sexual nas escolas. E assim, quando a gente fala de um programa, não é como era em 1932, que é assim, vamos falar para a prevenção das doenças venéreas, que na época se falava doenças venéreas, hoje se fala infecções sexualmente transmissíveis. Não é isso. É a gente falar assim, do respeito por si e pelo outro. É fundamental, é obrigatório a gente falar da questão do feminicídio. As mulheres estão sendo mortas, os adolescentes estão sendo espancados, os adolescentes estão usando assim, aquele cerceamento do namorado ou da namorada, sabe, Fernanda, aquela coisa assim, não quero que você vá com essa roupa, não quero que você vá com essa bermuda. Gente, garotada de 13, 14 anos fazendo isso, já está assim. Epa. Então, a gente precisa discutir isso na escola. Em Londres tem uma disciplina que fala sobre isso e melhorou muito esta violência. Porque quando a gente fala de violência, a gente acha que é só a pancada, a porrada, que é uma violência e precisa ser combatida. Mas tem a violência sexual, tem a violência psicológica, moral, patrimonial. Então, assim, no caso da garotada, a gente precisa discutir isso. O que está acontecendo com as mulheres sendo mortas, sendo violentadas, com a violência doméstica, é um absurdo. Aonde que a gente vai discutir isso? É preciso que a escola abra as portas para a gente falar desse tipo de coisa. É inadmissível, como eu tenho um amigo, Fábio, posso falar o nome dele, que tem um filho de 9, 10 anos, e que o filho é negro, é um casal de negros, e fala para o filho, instrui ao filho como se comportar na rua. Se vem a polícia, não corre. Se vem isso, você vai... Assim, que país é esse que a gente tem que instruir para o menino se proteger de uma violência, de um racismo? Então, assim, isso precisa ir para a escola. A gente está em outro século, em outro momento, né? O momento que eu conheci prazerosamente o Fernando, na época do Fernando Moreno, nosso querido jornalista do Povo, e na época que a gente debateu no programa da Cidinha, eram outras conversas, eram outros tempos. E nesse tempo a gente está num momento assim, de muita violência. A gente acabou de ver aí, no Sul, se eu não me engano, garotos que espancavam até a morte um cachorro. Então, assim, as pessoas estão assim, estão matando cachorros, estão com comportamento racista, estão agredindo trans, estão agredindo homossexuais. Quer dizer, a escola precisa trabalhar o bullying e todas essas questões. Você foi para a escola, então, a gente vê, uma criança já se veste de homem e o sexo é outro. É filha da Angelina Jolie, não é isso? A Angelina Jolie, ela já se veste pequenininha, tem muitos casos assim. É o pai que empurra, a criança já nasce, eu quero ser menina, eu quero brincar de carrinho, é isso ou não? Como é que é isso? O que acontece? Talvez isso seja um pouco mais complicado, mas vamos lá. Isso a gente chama de identidade de gênero. Pensa bem, né? A gente que está aqui, quem está ouvindo a gente agora,
imagina todo mundo que, volta a dizer, como é que cada um se sente? Como sendo homem ou como sendo mulher? Esse exercício aí, quem está ouvindo o podcast agora imagina. Como é que você se sente? Não é como as pessoas querem que você se sinta, não. Como você se sente? A trans, né, ou né, o homem que é trans ou a mulher que é trans, ele não se enxerga com o seu corpo biológico. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Eu, Marcos, um corpo masculino, né, com órgão sexual masculino, mas a minha cabeça, vamos imaginar, é feminina. Eu não consigo imaginar esse corpo. Ou seja, esse corpo que eu olho para ele é diferente do que eu penso na minha cabeça. Então, o que essa pessoa vai fazer? Ela não vai se identificar com as coisas de menino e de menina. Então, você vê um menino vestido de menina na escola, porque ele não consegue se identificar com aqueles garotos, porque na cabeça ele é uma menina. A gente ainda não sabe por que essa identidade de gênero acontece desse jeito. Ainda não tem pesquisas muito concretas sobre isso. E aí, ele, no caso, o menino, tem famílias que rejeitam. Tem famílias que simplesmente aceitam colocar, né, seguir a identidade, depois de um acompanhamento psicológico, a identidade do seu filho. Aí como brinquedos masculinos ou femininos. E Sim. obriga a criança. O que vai acontecer? Quando chega mais tarde... Boneca, né? A criança, no futuro, aquela mulher e aquele homem, eles vão buscar adequar o seu corpo à sua identidade. Então, é aquela que a gente fala grosseiramente, cirurgia de mudança de sexo, entendeu? Então... porque é grosseira a palavra, mas assim, se a gente for pensar, não é nem mudança de sexo, porque na verdade o sexo dele é o sexo que está na cabeça, né? Então assim, aí vai adequar o corpo, vai associar a questão psíquica, psicológica da sua identidade ao seu corpo. Um exemplo é uma atriz que está na TV Globo agora na novela das 9, Gabriela Lohan, né? O que é assim? Era um menino. Ela é operada? Ela é operada. Ela é operada, operou na Tailândia. Então, assim, e eu estou falando aqui porque ela já falou publicamente. Porque eu não sabia. Né? Ela é operada. Então, assim, ela é um menino, mas ela não se identificava com aquele corpo, com aquelas coisas, com aquela identidade de menino, porque ela, na cabeça, era uma menina. Então, na cabeça, ela buscou adequar o seu corpo, ou seja, feminino, para a sua cabeça, que já era de mulher. Tem quem nos ouve agora pode dizer assim, Marcos, isso não é coisa de Deus, isso não é coisa, né? Na verdade, assim, a gente tem que respeitar a identidade da pessoa e o que a pessoa busca para ser feliz. Entendeu? Então, assim, a mesma coisa acontece com homens, né? Com mulheres que são trans. O exemplo, claro, é a filha da Gretchen, que hoje... está arrependidíssima, né? De ter feito... Não tem uma criança já? Não, mas está arrependida, porque ela falou que ela fez essa mudança, né, e tal, porra, ela destruiu a vida dela. Porque, veja só, eu respeito a sua opinião, doutor, e tal, das outras pessoas, claro. Mas só que, veja só, mesmo que a pessoa não se veja como homem, veja como mulher, nunca será mulher. O que é ser mulher? Biologicamente, é homem. Ele só é um homem mutilado, me desculpa. Não. A verdade é essa. Só que eles não aceitam isso. Uma pessoa que falava muito claramente disso era o Clodovil, nosso amigo. Lembra? Ele não tinha pauta LGBT, achava chato pra caralho, um saco. LGBTQ, né? Era contra isso. Um monte de viado querendo ser mulher. Isso não existe. Ele falava assim, bicha, você é homem, não adianta você mulher. Mudar. Rogério, uma grande cantora. Eu ia falar sobre a Rogério. Rogério nunca fez uma operação de mudança de sexo. Mas a Rogério, se fosse um homem, seria mais um maquiador. Ela tem que ser a E Rogério. ela era contra esse tipo de Mas coisa. Era mais uma Astolfo, né? Mas vamos pensar aqui uma coisa. Ela era contra isso. Rogério é única, quer dizer, ela seria um maquiador mais um. A sexualidade, ela não é só biológica. Como você fala assim, biologicamente é um homem. A sexualidade, ela se compõe do biológico, do social e do psicológico. Se a gente falar da sexualidade biológica, as mulheres que não podem ter filhos, então não vão ter uma sexualidade, porque biologicamente ela não pode reproduzir. E os homens também. Então, assim, o que a gente precisa respeitar é a identidade também. Então, assim, o sexo... Peraí. Você respeita a identidade de gênero da pessoa. Mas só que a pessoa quer empurrar isso a goela abaixo da sociedade. Ou a sociedade que acha... Aquela deputada, Angela Hilton, né? Que é uma deputada aí. Érica Hilton. Pô, ela faz tudo ao contrário, cara. Bem, ela clareou a FERE,
pintou o cabelo, esticou o Mas cabelo. são exemplos que a gente homem, não... mulher, cara. Olha só, a gente não pode pegar exemplos isolados e ampliar isso como estatística. Mas, assim, o que eu quero ressaltar é que a sexualidade ela não se restringe à questão biológica. Né? A sexualidade ela é muito mais ampla. A sexualidade se pauta nas questões biológicas, sociais, psicológicas, históricas, de políticas públicas, etc. Então, assim, biologicamente, sim, é um homem. Mas na identidade, na estrutura psíquica, psicológica da pessoa, ela não se identifica com aquele corpo biológico. Tanto para fazer essa mudança, passa por psicólogos, não é isso? Olha só, não é simples. Assim, tem que ter acompanhamento. Tem que um acompanhamento normalmente. Cortar o órgão é foda. Antes disso, é uma coisa que é drástica. Ela é 70% né? das pessoas que fazem a mudança de sexo se arrependem. Olha, eu não posso falar dessa estatística, porque assim... Eu estive vendo outro dia essa reportagem nos Estados Unidos. 70% as pessoas se arrependem. Tirar seio, o pênis é duro, deve ser difícil. Tirar seio, o pênis. Gente, olha só. É difícil. Mas só uma coisa, assim, primeiro que tem um acompanhamento, né? Normalmente de 4 anos, com médico, psicólogo, endócrino, psiquiatra, enfim, uma equipe multidisciplinar. Eu tenho sempre muito cuidado quando eu falo de estatística, porque assim, falar de 70%, qual é a fonte? Onde que pesquisa é essa? Né? Que estudo é esse? Eu posso falar aqui para vocês também, olha, 80% não se arrependeu. É vago. Então assim, quando eu posso falar que, olha, 60% pensa assim, eu estou num grupo de poucas pessoas, então assim, quando falo de pesquisa, eu sou muito reticente, assim, qual é a fonte, qual é a pesquisa, qual é o percentual, porque aí eu tenho que analisar. Mas o senhor falou aqui que tem uma pesquisa do feminicídio, que o Brasil é campeão de morte de mulheres, não é isso? Foi uma pesquisa. Agora, a gente não tem estatísticas de países não democráticos, como Rússia, Afeganistão, Índia, Paquistão, Coreia do Norte. Os dados... A pessoa não tem esses dados. Então a gente não pode se basear apenas para essa pesquisa também. Eu tenho certeza que nos países árabes o problema é maior do que aqui no Brasil. Se o cara falar lá que é gay, eles matam. Sim, teve um momento... Mas a mulher não pode dirigir carro, né? A mulher não pode fazer faculdade. Rapaz, eu acho um absurdo. Eu acho absurdo. Por exemplo, Israel foi o primeiro país no mundo a conscientizar o casamento gay e legalizar. E a maior parada gay é ela. Né? Ela vive. E ter leis eu tive lá. Porra, o pessoal é contra Israel, a favor do Hamas, que apedreja mulheres que querem... Pois é. Agora, eu quero deixar... Isso é uma loucura, isso. Assim, não é político, isso é sexual, também é sexista. Quando eu trago os dados, são dados da Secretaria de Segurança Pública, são dados do Anuário de Segurança Pública, né? Agora, eu acho assim, enquanto um profissional da área, o meu papel, primeiro que é trazer dados científicos, né? Eu não vou ficar num blá, blá, blá. São dados científicos. Esse é o meu papel, enquanto educador e enquanto pesquisador. E outro caso é o respeitar as pessoas, entender, né? Não estou aqui para dizer assim, fulano está errado de fazer tal cirurgia, né? Cada um sabe do seu, né? E assim, é claro que há dados de suicídios, de arrependimentos, por exemplo, na França, né? Não saberia aqui porque ainda não li a pesquisa, mas há esses dados de casos, não posso dizer 10, 100, 1000, não sei, né? Mas é importante a gente entender que uma pessoa, uma mulher ou um homem, para fazer uma cirurgia dessa, deve querer muito, porque deve ser um sofrimento. Você está num corpo que você considera que não é seu. Você fazer uma cirurgia dessa, que é uma mutilação. Então, para a pessoa se mutilar, ela deve ter... não está bem psicologicamente. E só se fazia no exterior, antigamente. Tailândia, ele falou aí. Né? Tailândia. Agora o Brasil já faz. O Brasil a Roberta Close foi a primeira? A Roberta Close, eu não sei se foi a primeira, mas se fosse uma das. Porque eu saberia te dizer. A Ruth era operada. A Ruth era, cabeleireira. Foi do sindicato. Eu acho que, doutor, eu acho que a pessoa, para fazer esse tipo de coisa, não está bem consigo mesmo. Não há necessidade de fazer esse tipo de muito pelo contrário, a pessoa está bem. A pessoa está tão bem que ela decidiu. Ela está tão bem que ela decidiu. Gente, assim, não é assim, ninguém vai chegar e vai dizer assim.
Não, vamos ali no Rival ver o show da Jane do Bock, que eu vou sair dali só para eu relaxar, para poder ali tirar o pinto. Não, gente. Não. Isso é um processo. Com testes psicológicos, com teste, entendeu? Uma coisa é você discordar, outra coisa é você respeitar. Então, assim, há um acompanhamento psicológico. A Universidade Federal do Rio de Janeiro tem uma equipe importante. Pode ter um companheiro que pediu para fazer também. Sim, pode. O amor, né? O amor. O amor, e a pessoa vai dizer, olha... Vou operar se eu te amo. Sabe? E assim, e aí vai ter um acompanhamento, assim, multidisciplinar. Eu vi uma entrevista da Nani People. Maravilha. Ela ficava em casa desmontada. E ela tinha um companheiro. Aí o cara, poxa, eu gosto de você, eu vi você, com aquele visual, você fica assim. Aí o cara queria que ela ficasse montada o tempo todo, tanto que ela botou peito. Era o prazer dele. Porque o marido pediu. Mas ela não fez a cirurgia. Segundo ela, não, porque a mãe pediu. A mãe pediu para não fazer. Mas ela vive mais montada por causa disso. Rogéria, Jane de Castro também não. Eu acho que essa é uma questão. Heloína, nenhuma delas. Nenhuma delas. Não há necessidade de tomar uma atitude dessa radical, porque isso é uma coisa radical, que vai mutilar o corpo, para ser feliz. Mas a pessoa vai saber. Mas rapaz, vai cortar o Bilal lá. Mas a pessoa que vai saber. Não vai ser feliz. Só falar. Como é que eu posso afirmar uma coisa dessa? Não tem volta. Tem vários conhecidos meus que são mulheres trans, homens cis, o cara essa porra toda, fala, porra, isso aqui me arrependimento. O seu conhecimento de vários não traduz uma realidade nacional. Eu conheço alguns, eu vou dizer que os meus contatos traduzem, não, são os meus contatos. São importantes? São, mas são os meus contatos. Estatisticamente não vale nada. Agora, tem profissões assim, saiu no jornal ontem ou hoje, comandante de voo, tem 3, porque tem que ser homem, não é isso? Por que o comandante do avião tem que ser homem? Por quê? Não, mas tem. E travesti vai ser show? Tem mulher comandante. Então agora 3. Ela e mais 2, não tem muita não. Deram página inteira, tem que dar. Porque a mulher também pode dirigir um avião. A gente não confia numa mulher dirigindo? Até pode, mas vai depender daquele momento. Eu acho que de repente é até uma coisa cultural, né? Aí tem a mulher piloto lá, subir um avião. Eu vou descer na hora, né, meu irmão? É preconceito isso. Pegando no pé do Jaguar, quando ele fala até pode, esse até pode já desmontou. Gente, mas eu ia completar, até pode, se ela passar por todos os treinamentos. Mas o homem também. Se passar por todo o treinamento, por que só a mulher? Ela vai passar por todo o treinamento? O homem também tem que passar por tudo. Agora sim. A oportunidade. Eu acho que é uma coisa mais ela passa por cultural. Não, a nossa cultura construiu, né? O homem em casa, o homem na rua trabalhando e a mulher em casa cozinhando. Então, assim, hoje a gente já tem mulheres importantes cientistas. A gente tem, por exemplo, não tem aquela que isolou o vírus do Covid, é uma mulher. É uma mulher. Entendeu? Então, assim, a gente tem grandes escritoras, quer dizer, e aí a gente pensa assim, mas por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu agora? Porque a gente parar para pensar, a educação das meninas e dos meninos sempre foi diferenciada. E era para casar, a mulher. Era para casar. Vamos pensar junto aqui? Minha mãe tinha que casar. Fernando, mas vamos pensar junto. Minha mãe parou de estudar. Mas o que o menino brincava? O menino brincava de carrinho. Bola, eu também. Mas não adiantou nada. Ou seja, mas para mim não adiantou nada. Peraí, mas essas brincadeiras colocavam o menino aonde? Na rua. As brincadeiras das meninas era dentro de casa. O quê? A expectativa de que o homem, quando crescer, vai para a rua em busca do sustento da família e a mulher vai ficar em casa para cuidar dos afazeres domésticos, né? Tanto que a gente tem aí, rosa é cor de menina, como já falou a ex-ministra. Azul é cor de menino. Uma grande bobagem que essa senhora falou, né? Porque a gente sabe que na época da guerra, o rosa era a cor de menino e o azul cor de menina. E por que isso? O rosa era o sangue diluído. Então mostrava a virilidade da guerra. Então o rosa era considerado uma cor de menino. O azul lembrava o céu, lembrava a doçura do céu. Então era uma cor, a docilidade do azul era uma cor de menina. Tanto que se a gente pegar as santas, qual a cor do manto das santas? Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora da Conceição. Os mantos são azuis, porque o azul era a cor de menina. Então, assim, aí, com a questão do comércio, né, com o Dia das Mães, etc. e tal, foi atribuído, e as pessoas falam como se fosse uma verdade científica, assim, azul
é de menino. Não, no passado... Eu aprendi assim também. A gente aprendeu a linha. Carlos Maia. Eu quero Carlos Maia vai fazer uma pergunta. Vamos lá, o seguinte, Carlos. eu trabalhei muito tempo, tá ligado? Tá ligado. Trabalhei muito tempo com transformistas, né? Trabalhei com a Brigitte Bray há muitos anos, trabalhei com Marlene Casanova, Conheceu a turma toda. essa turma toda que fazia o teatro. Grandes revistas, artistas. Eu trabalhei, né? Porque eu fazia escada como ator, trabalhava com eles. E intimamente, a gente saía para beber, eu conversava muito com eles. Então, eu sinto que há uma diferença entre a pessoa se olhar no espelho, não se identificar com aquilo que ela vê, então aquilo incomoda desde criança e até chegar ao ponto da transição. Mas eu sei que algumas pessoas já nascem com essas tendências. Eu já tive amigas que desde pequena mostravam um lado feminino que ela nem sabia que tinha. Não tinha pelos no corpo, a voz era macia, tinha gestos femininos, entende? E ela foi se descobrir, depois que vai ficando adolescente, que não era aquilo que ela queria. Que é diferente de um travesti, que crescem homens e barbados e de repente falam, eu quero ser mulher, vou botar um peito, Eu conheço uns que viraram transformista por profissão e para sobrevivência, que um papista ganhar dinheiro, que os caras queriam era o pinto mesmo. Então mostrava o pinto porque era objeto de trabalho deles. Então, eles nunca queriam tirar, aquilo não incomodava eles. Né? E a diferença de uma pessoa que nasce com a alma trans e não se identifica, ela tem que mudar de sexo, porque ela vai ser infeliz a vida toda. Assim, agora, o cara que se transforma, numa hora pronta ele fala, se eu não quero ser uma travesti, vou tirar meu peito de silicone que eu botei, tirar a peruca e acabou, vou voltar a ser homem. Então, essa dúvida, eu acho que não é só de nascença, é psicológica da mente do que a pessoa quer até te ser. ajudando, o teatro kabuki, né, japonês, os homens se vestem de mulher, não é isso? É o grande sucesso, teatro kabuki. Por que essa influência antiga, né? Mas vamos pensar aqui. Carlos, você me perdoa, mas eu vou pegar no teu pé. Pode falar. Vou pegar no teu pé. Não é tendência, porque não é Fashion Week. Então, entendeu? Não podia perder a piada. Mas olha só, é exatamente como você falou. Quando vem de criança, é o que a gente chama da identidade de gênero. Quer dizer, é identidade. Assim como você tem a carteira de identidade que se identifica, a estrutura psicológica identifica a pessoa, às vezes, do sexo que não é o sexo biológico dela. E aí, exatamente o que você disse. No caso das transformistas ou das travestis, por exemplo, as transformistas não significa que elas queiram fazer nenhuma cirurgia. Né? Podem ser, inclusive, homens gays que fazem o trabalho, né? O trabalho de arte, que é um trabalho muito bacana, e tudo bem. É uma escolha, né, da sua identidade. Assim, é um homem com uma orientação, né, homossexual, né? A palavra é orientação e não opção. Então, orientação homossexual e que tem no seu trabalho aquele trabalho de arte no teatro. Quando a pessoa, mais do que isso, ela não se identifica com o corpo, aí é o que a gente chama da identidade, no caso de gênero transexual. Agora, quando você falou das travestis, assim, a gente tem que entender que ninguém se comporta de um jeito da noite para o dia. Cara, pelos meus múltiplos contatos de trabalho, já estou muito tempo na área, eu dou palestra no Brasil todo e fora, é um sofrimento muito grande. Os adolescentes, muitas vezes, os garotos adolescentes se sentem num mundo, numa bolha, porque não está no grupo das meninas e não está no grupo dos garotos. Então, assim, é um sofrimento muito grande. É importante que a família e a escola acolha. Isso é fundamental. Em relação a que você falou das travestis, é até uma palavra errada que as pessoas, estou falando no sentido do senso comum, falam. Não, o que você falou, travesti, está certo, mas assim, o que as pessoas dizem no senso comum. Na verdade, a palavra travesti, o que é? Se travestir com roupas do sexo oposto, no caso feminino. Mas você sabia que a origem dessa palavra são homens que se vestem de mulher para ter relação com mulheres. Eles gostam de se sentir
com roupa feminina, com a calcinha. Então, assim, quando você fala assim, mas a travesti que está fazendo um show, ou a travesti que usa a prostituição como sustento, é um percentual bastante pequeno, né? Comparado com os estudos mostram que os homens, normalmente, é muito comum você ter homens que se travestem de mulher para ter relação com outras mulheres, né? E eles não se sentem gays ou coisa parecida. Então, assim, é um universo muito amplo. É um fetiche amplo e complexo. né? É um fetiche, entendeu? Então, assim, quando tem travestis, tem transexuais, inclusive, por que não faz a cirurgia? Eu já ouvi isso de algumas transexuais. Marcos, eu não faço a cirurgia porque muitos homens casados vão me procurar exatamente porque eu tenho pênis. Exatamente. Porque na hora da H querem ser passivos e não ativos, como se fala. Exatamente. Então. E é uma grande verdade. Né? E é uma grande verdade. Agora, camarim com a Rogéria, eu cheguei a fazer no camarim do Scala, tal, a transmissão do baile. Então a Rogéria sabia todos os times de futebol. Isso é uma cabeça de homem, né? Rogéria, qual é o time do Bom Sucesso? Eu não sei do Flamengo, que está aí no auge. Ela falava do time todo. E ela discutia. Não, porque o Vasco, o Bom Sucesso e o São Cristóvão tem que ter conhecimento. Isso é masculino na cabeça? Porque, assim, a gente aprendeu que futebol é coisa de homem, mas não Tem necessariamente. flag gay, não tem agora? Tem. Mas existe flag gay? Tem. Mas assim, a Rogéria, me parece que ela não era trans. Para ela tinha muito claro, ela se travestia de mulher. Chegava de mulher, sem maquiagem, a mulher, no camarim. Né, ela travestia no sentido assim, em respeito como se fosse uma homenagem à mulher, mas ela nunca ela quis. Cabeça feitíssima. Nunca quis. Eu, por exemplo, eu já fiz. Eu já fiz alguns programas com a Rogéria, a própria Cidinha, né, o programa, enfim, de um ex-governador aí que tinha um programa de rádio. Mas é uma única, mais duas ou três, né? Exatamente. A gente teve assim, e tem, mas a gente já teve... Marcos, você também é escritor. Sou. Seus livros, que estão alguns aqui na mesa, eles são geralmente abordando quais os temas? Jaguar, eu tenho 30 livros publicados. Né? Somos iguais? É uma história. Mesmo sendo diferentes. Então assim, eu tenho uma quantidade boa de livros publicados e os livros sempre são voltados para a educação sexual de criança, adolescente, famílias e professores, normalmente. Então, por exemplo, esse primeiro que você falou, o Somos Iguais, mesmo sendo diferentes. Ele fala do respeito às diferenças, né? Seja menino ou menina, seja cadeirante, e aí eu já amplio. Tem a questão do racismo, tem a questão da criança surda, ou seja, como eu já falei aqui, diferença não significa desigualdade. Então, o livro trata disso. Só para, rapidinho, o Mamãe Como Eu Nasci fala de como nascem os bebês e também da prevenção à violência sexual contra criança e adolescente. E o Menino Brinca de Boneca sobre direitos iguais de meninos e meninas, né? Como meninas antigamente não podiam ter acesso à escola, não tinham acesso a tantas coisas, as mulheres passavam a votar em 1932. Se a gente pensar historicamente, isso é muito recente. A mulher ter direito a voto apenas em 32. Então, o livro traz essas questões dos direitos iguais de meninos e meninas. É isso. Beleza. Eu acho que a gente focou um pouco muito nessa questão de travestis, coisa e tal, mas eu acho também que há um caso dos homens, dos casais, aquele casal que está com um grilo, exemplo, eu queria fazer isso com a minha esposa, mas será que ela vai topar? Ou a mulher, eu queria que ele fizesse isso, será que ele vai achar que eu sou piranha? Coisa e tal. Existe esse grilo na cabeça dos casais? E que contrata uma pessoa de fora também. Existe muito. É fundamental o diálogo. Né? É fundamental que os casais conversem. É simples. É conversar um com o outro. Né? Por que isso eu estou dizendo que é simples? Porque o combinado não sai caro. Então, na hora que você propõe à parceira algumas coisas, né? Você está colocando o seu desejo e a parceira também está dizendo o que gosta e o que não gosta. É fundamental que seja conversado, porque se faz alguma coisa que o outro não quer ou faz apenas para agradar o outro, é uma violência. Então, e aí é interessante a gente pensar o seguinte: não existe ou não deveria existir essa coisa da mulher da rua, da mulher de casa. Tem muitos homens, por exemplo, que querem fazer sexo anal e que a mulher diz que eu não sou mulher da rua, né? Como se isso fosse algo
sujo, feio, pecaminoso, né? A gente, inclusive, que veio de uma formação cristã, que traz um pouco a coisa do sexo como algo feio, né? A felação a esposa às vezes não faz. Exatamente. Tem que ter contrato lá fora. Então, na hora que a gente pensa que os casais podem, né, aos poucos, se interagindo, faz uma coisa, fazem outra, conversam, experimentam, pode experimentar e não gostar, né? Mas assim, essa busca faz com que o casal, inclusive, fique muito mais interessante, né, na sua vida sexual e na sua vida do cotidiano do que outra coisa. Na sua visão, o casal brasileiro está muito grilado com essas coisas ou não? Ou estão mais... Os mais jovens não, mas tem um casado aqui na mesa. Não, porque antigamente, não muito antigamente, mas tinha isso. O cara só tinha alguma coisa com a namorada ou com a noiva um pouquinho depois. Hoje em dia, conheci hoje, já tô comendo. A pessoa ficava noiva, né? Ficava tem noiva, isso, né? Tinha tem que ficar noiva, né? Troca a aliança pra cá. Pra dar uma segura. Tu fica noiva. Fernando, ainda tem a famosa festa de 15 anos que muda a roupa, não vai ter noivado. Mas aí traz um calor da pra dar uma seguradinha. Pra quem? Não. Pra dar uma volta no salão. Pra quem pode pagar. Então, nesse sentido, noiva, assim... já foi... O senhor atende casais, já atendeu para acertar os parafusos deles ou não? Não, a gente recebe muitas perguntas sobre isso. A gente, na verdade, assim, isso ainda tem muitos grilos com os casais, né? Eu acho que a gente tá voltando a uma época extremamente conservadora, né? Você vê, por exemplo, uma coisa que não tinha no passado e que hoje tem assim adoidado é esqueci o nome agora. Quando vai ver o sexo do bebê? Chá de revelação. Chá revelação. Assim, que bota aquelas bolas coloridas para dizer se é menino ou menina. E aí a gente está numa fase assim, muito conservadora. Os casais ainda têm esse conservadorismo. Os casais mais jovens, não, já estão um pouco mais abertos, né? Mas ainda tem, mas estão um pouco mais abertos. Os casais mais velhos, né, casados há mais tempo, ainda não se permitem. Né? E é por isso, e aí, gente, isso é real. É por isso que muitos homens vão para a rua com suas experimentações. Né? Só que, para os homens que me ouvem agora, que falam assim, porque tem muito homem que fala isso, tem a mulher da rua e a mulher de casa. Né? Só que para os homens que ouvem o podcast agora, não esqueçam o seguinte: a mulher da rua pode ser a mulher de casa de outro homem. Não pode? Pode. E a mulher de casa dele não pode. A mulher de casa não dele pode. Não pode ser a mulher da rua ele não do pode. outro? Não pode. Então, exatamente. Ela vai ao dentista. Então. Todos ao dentista. E essa onda aqui? Rapidinho, deixa eu falar. Esse eu tenho que falar. Ele falou um negócio aqui, não, que isso é de acordo com o casal. Bicho, não é bem assim não. Entendeu? 40 anos de profissão. Tô lá na 21DP, 2 horas da manhã, um hotel aqui lá, de Bom Sucesso, aí houve uma confusão lá. O que aconteceu? 3 pessoas, marido e mulher, com uma amiga da mulher. Aquela proposta de, não, vamos fazer alguma coisa diferente, o caramba, beleza. Aí o que aconteceu? O cara pegou mais a amiga do que a mulher. Aí a porrada comeu lá. Claro. A preferência. O famoso homenagem. Coisa de doido. Coisa quebrou. Gente, pelo amor de Deus, aquela confusão por causa da experiência. Não deu certo. E uma outra também que eu peguei, da mulher que queria um homem. Aí o marido aceitou. Mas só que o que aconteceu? O cara pegou ele também. Aí a porrada comeu. Era até um artista da Globo. Ou ele gostou, né? Deixa quieto, não vou falar quem é. Foi tudo lá pra 21DP. Ele fala depois que acabar a gravação. Não. Aí tá bom. Conta aqui pra gente. Aí eu falei assim, não vamos fazer o registro. Pô, essa é uma vergonha, né? Esse tipo, conserta tudo direitinho, tudo. Então esse negócio de combinado não sai caro é meio complicado. Porque na hora do Araveia... Não, mas assim... Pode dar merda. Mas o que eu tô falando, tem que ser combinado. Porque na hora que você coloca uma terceira pessoa, tudo pode. Pode se apaixonar, pode achar que a outra pessoa na cama é melhor. No caso desse ator que ele vai falar quando acabar a gravação, pode acontecer... Pode repetir mais um dia. Pode. Não, e pode combinar, depois de sair com aquela pessoa que chamou. Sozinho. Isso acontece. Então, assim, é importante entender, assim, cada um entender a sua dinâmica, né? E, assim, é um risco. Eu já vi casos de, realmente, chamam uma mulher, né, o famoso homenagem, e o homem se apaixona por ela e deixa a esposa. Então, assim, tudo pode. Então, assim, se não tem segurança, cuidado com o que vai experimentar.
E quando andou essa onda de swing também, todo mundo, o cara querer levar a mulher, ou a mulher querer, eu quero que eu ir no swing. Essa coisa também Na Barra tem um muito muito famoso, né? É suruba, né? Suruba é um swing, né? Derrubou muita gente. É a mesma coisa. Aqui no centro da cidade também tem, aqui numa dessas ruazinhas assim menores, tem uma casa assim, muito conhecida, na Barra, no Recreio dos Bandeirantes, assim, isso tem, porque o que acontece é que as pessoas começaram a perceber que aquela relação, né, entre 4 paredes, homem e mulher, marido e mulher, aquilo ali já não estava satisfazendo. 30 anos, 40 anos. Não estava satisfazendo. E aí, assim, eu acho errado, eu não posso julgar o que o outro faz. Se não é violência, se não é pedofilia, se não é agressão, eu não posso julgar. Cada um sabe do seu desejo, do seu corpo e o que quer. Agora, envolve criança, é crime. Envolve agressão, é crime, né? Nosso amigo aqui sabe melhor do que eu. Agora, saiu dessa seara, é uma escolha, são adultos, querem para uma casa de swing. Eu posso discordar e posso dizer que eu não iria, mas eu não posso julgar quem vai, né? Então, assim, as experimentações tão grandes. A gente viu há pouco, a gente chegou ao ponto de fechar a pedra do arpoador, porque a festa ali estava correndo. Tá correndo solta ali, lá. Ali estava complicado. Tem dia hétero e dia homo, né? Tem os dois, não é isso? Não, tava louco ali, eu tava doido ali. Já tava uma mistura. Tava tendo problema direto ali. O bairro reclamou, né? Exatamente. Assim, já estão botando uma grade. Agora, eu li aí em algum canto, eu não sei como que chegaram a esses números, que a gente tem 400 e poucos lugares do Rio. Assim, nossa senhora, que negócio é? 450 anos. Que negócio é esse? Eu não sei como que chegaram a esses números. Mas saiu. Tem Quinta Boa Vista também, né? Tem, a Quinta tem. também. Aquela Ilha da Fantasia. Tem. Da minha época. Tem. Então, assim, as pessoas, assim, na hora que elas são... Isso é fácil da gente entender. Na hora que as pessoas são reprimidas, isso vai vazar de alguma forma. E aí vai ser no arpoador, vai ser na Quinta, vai ser outro lugar. É importante a gente entender o desejo, se ele é embutido, a pessoa enlouquece. Ela vai jogar essa força de desejo para algum outro lugar. Você pode até trabalhar em excesso, né? Você pode fazer tudo em excesso para você sublimar esse desejo. Mas chega um momento, né, que isso vai eclodir. É aquela história que a gente falou aqui da questão da identidade de gênero. Já chega um momento que a pessoa não vai aguentar estar num corpo que não é. Então, voltando, o homem ou a mulher que gostam de fazer um homenagem ou um swing, vai chegar um momento que vai fazer, né? Então, assim, é importante a gente entender assim, o que passa com esse casal e que conversem, porque muitas vezes não conversam antes de casar e depois de casar que é 1000 coisas. E a gente está falando de coisas que as pessoas comentam normalmente, mas tem muito mais coisa que isso. Tem a zoofilia, que é a relação com animal, tem a necrofilia, que é com cadáver. As pessoas, assim... Chuva de prata e chuva marrom. Chuva de prata, que é a urina. Então, assim... Marrom assim... Roberto Carlos não gosta. As pessoas... As pessoas... Até meio assim. Não, as pessoas são loucas, assim. Nossa. E aí... As neuroses. Pô, eu vou transar com a mulher vai cagar 1 quilo de merda na minha cara. Essas taras ou neuroses, não sei como eu posso falar. São taras. Essas taras, elas são tão, são taras. hoje em dia, mais difundidas do que antigamente, mais aberta, a coisa está mais discutidas, tá mais assim. A chuva dourada é mais discutida do que a outra. Mas vamos pensar uma coisa assim. Por isso, gente, que é fundamental as pessoas falarem sobre sexo. Porque vamos pensar aqui. Volto a dizer, todo mundo que está aqui, ou que está ouvindo a gente aí na sua casa, enfim, no seu trabalho, combina de sair com alguém. Não conhece a pessoa. Primeiro dia, como você falou, já no primeiro dia já está saindo. Saiu. Você está indo para um lugar que você não sabe qual é a fantasia da pessoa. Você não sabe qual é a tara da pessoa. Então vamos imaginar, a mulher, numa relação hétero, não aceita sexo anal de jeito nenhum. E o cara é o fetiche dele, é a tara dele. Alguma coisa vai dar errado. Isso tem que ser conversado antes. Vai depender da abordagem, né? E vai depender da conversa que tiveram. O que você gosta. Chega na hora, o cara gosta da chuva dourada. A mulher não, ou ao contrário. Então, assim, tem que conversar. Você não vai para uma intimidade sem conversar. Mal comparando, assim, o cara não aceita usar camisinha de jeito nenhum.
E ela só transa com camisinha. Se isso não for conversado antes, lá dentro vai acabar na delegacia dele. Porque pensa bem. Eu já tive uma experiência engraçada, que eu posso falar aqui. Eu saí com uma figurante um dia aí, chegou lá, eu tô lá, não sei o que, a mulher começou a me xingar. Vai, filha da puta. Sabe? Faz isso. Ela começou a narrar a situação, eu comecei a rir, cara. Eu comecei a rir. Tinha um texto, né? A manivela mexeu, porque ela estava engraçadérrima, porque ela pegou o ritmo e começou a me xingar. Vai, foi cachorro. Quase stand-up. Vai, cachorro, cachorrão. Eu não conhecia ela, foi até a primeira vez, e começou a me xingar. Ela pegou um ritmo e queria lá as paradas, só me xingando mesmo. Cachorro foi o mais leve, mas de repente para ela era o bom, o prazer dela, né? Então tem essas coisas. Aí comigo eu achei graça. Mas então, é por isso que tem que conversar, porque aí na hora H você vê coisas absurdas, assim, a mesma coisa, gente. Adolescente é isso, assim. Os garotos dificilmente querem usar camisinha. E aí, a garota pressionada, tô falando adolescente mesmo, 15 anos, 16 anos, que já estão tendo vida sexual ativa. Chega na hora a garota com medo, sem querer dizer não, sem perder o namorado, etc e tal, acaba aceitando transar com a camisinha, sem camisinha. Então, isso, exatamente. Então, os dados do Ministério da Saúde é que a gente tem em média hoje 500 mil meninas engravidando por ano no Brasil. Então, acho que você vai ter que marcar mais um programa com ele. Vamos deixar marcado. Não. Já tem outro convidado. Então, assim, é preciso conversar. Entendeu? É preciso que esse diálogo seja antes de ir para a cama. Então, eu acho isso, porque no colégio, não sei se isso também é uma estatística, aparece uma garota grávida na sala. Daqui a algum tempo já tem mais 3. Não, o que acontece assim, que a gravidez... uma coisa solidária para a menina que foi grávida? Não é nem por osmose. Vai chegar nosso próximo convidado, Zé Reinaldo. Estamos aqui com o educador Marcos Ribeiro. O papo é sexo. O papo aqui é sexo. Daqui a pouco vamos ter. Tudo bem? Daqui a pouco pode sentar ali. Não, daqui então, a pouco gente, Zé Reinaldo. Bora. Não, assim... uma amiga minha ficou grávida... Não, isso não acontece. Não acontece. É porque assim... Outra vai lá, boba, é bom. Que às vezes acontece, a pessoa fica... Quando eu era de 2º grau, teve uma amiga que ficou grávida, né? E outras 2 colegas. Mas ninguém vai engravidar por solidariedade. É porque acontece. Acontece, vou te dar um exemplo. E assim, o que eu falo muito pra garotada? Quando o garoto fala assim, porque o garoto não quer usar camisinha. O garoto fala assim, é chupar bala com papel, é transar com pênis encapado, e por aí vai. Aí quando acontece, às vezes eu faço uma experiência com ele que é o seguinte: estou numa sala de aula, aí peço a diretora, seja lá quem for, atualmente eu não dou aula, então isso acontece quando é palestra, e aí eu falo assim, olha, traz um copo de água fria ou água quente. Ela não entende nada. Aí eu pego o garoto, assim, pego o dedo do garoto, assim, vamos colocar uma camisinha no dedo, né? Todo mundo tá vendo. Aí fecha os olhos. Aí peço a colocar o dedo na água fria, depois o dedo na água quente, né? E aí eu falo, sentiu? Tá frio. Professor, tá quente, essa coisa toda. Você sentiu bem a temperatura? Senti. Aí eu falo assim, sentiu a sensibilidade, como que você está sentindo a temperatura da água? É muito mais preconceito. Ou seja, eu mostro pedagogicamente, mostro na prática, né? Um exercício bem simples, bobo, mas que assim, que é muito mais machismo de achar que é transar com pênis encapado do que outra coisa. A garotada não gosta de usar camisinha e também não tem tão disponível assim. A garotada não tem dinheiro. Tem aqui no Rio, na Zona Oeste, em Campo Grande, garotos estavam usando um saquinho de sacolé. E aí, né, que algumas cidades do Brasil, algumas regiões do Brasil fala chupa-chupa, né? E assim, usando saquinho de sacolé. Não é adequado. Não resolve. Na hora de tirar o pênis, o saquinho de sacolé fica dentro da menina. E aí a garota começa a ter uma infecção e vai saber o que é. Piorando a situação. E vai ver que tem um saquinho. Então, assim, é educação. A educação é que pode mudar isso. Marcos, nosso papo aqui tá maravilhoso. A gente marca outra data com ele. Mas tem que marcar logo. Outras datas. Deve estar agenda cheia, deve estar. Vamos trazer só coisa cabeluda. Da sua agenda. Foi metade. Que tudo que a gente falou aqui, você que está nos assistindo, possa tirar proveito. Então vamos para terminar, Carlos Maia vai fazer uma perguntinha aqui. Vai fazer pergunta ou não vai, pô? Tá terminando. Vai logo, pô. Vamos embora. E depois tem aquela outra pergunta.
Quem é o ator? Não é pergunta, não. Eu vou relatar um negócio Pode que contar a aconteceu história. comigo dentro disso que você falou. Eu tinha uma amiga muito íntima, muito gente boa, né? E ela sabe da minha opção sexual. Sabe Orientação. que a minha orientação sexual, que eu sou um cara, eu digo que eu sou, diz que é bi, digo que sou tri, eu me apaixono por pessoas. Se a pessoa me agradar, independente do que ela for, se for bi, se for hétero, se me agradar, bateu na pele, eu estou dentro. Então, ela falou, Maia, eu estou precisando muito de dar uma saída diferente com o meu parceiro. Inclusive, ela é separada e conheceu, separada não, viúva, e conheceu um outro rapaz mais jovem que ela, e o cara queria fazer uma transação junto com ela, com um gay. E ela me convidou. Eu, que sou muito cara de pau e muito amigo dela, fui. Só que Não chegando estou lá, fazendo nada. Quero ser solidário. E a pessoa era uma pessoa legal, aparentemente legal, o rapaz e ela também, e fomos para o hotel. Chegou lá, quando começou a tomar um vinho, rola, o cara começou a dar mais atenção para mim do que para ela. E isso começou a incomodar ela. Eu pressenti que ela estava meio... Aí, então, uma hora que ela foi para a banheira, sumiu, eu falei, o que tá vendo? Vem para cá, você me convidou para gente fazer blá. Ela ficou meio amoada, eu falei assim, vem cá, puxei ela e vim. Só que ela se surpreendeu mais porque ela achou que o cara, o parceiro dela, ia ser totalmente ativo. E o cara acabou se tornando passivo também. E aquilo chocou ela um pouco. Aí não foi uma noite legal para nós três. A gente era muito amigo e tudo mais. E nós saímos do hotel numa boa, sem briga e sem nada. Mas eu senti que ela ficou uns dias amoada comigo, aí eu parei para sentar e conversar com ela. Tinha uma expectativa. então, porque é o que você e falou, a história tem que foi ter uma Você acha que conversa. você livrou de mais um caso para a delegacia Tem que dele? ter uma conversa Script era uma anterior. coisa, mas na ação Tem que ter mesmo. uma conversa coisa anterior, acabou. porque ela embarcou na do cara, mas sem saber se era o que ela queria, como ela ia se sentir com isso, não houve uma troca e acabou dando na merda que deu. Olha, deixa eu falar uma coisa assim, bem rapidinho, prometo. Isso que ele traz pra gente, assim, a minha experiência, como eu já disse, é de falar no país todo, escrever para jornais e rádios. O Fernando conhece a minha história há longo tempo. E, contrariando a que vocês que estão nos ouvindo, é muito mais comum um homem que se interessa por casado, né, numa relação hétero, que se interessar por outro homem do que a gente imagina. O Fernando trouxe aqui o caso do supermercado, que às vezes acontece. Isso é muito mais comum. Eu digo, a gente brincando mais sério, assim, que é muito mais fácil o homem gozar com o seu amigo, a homossexualidade dele está muito mais com o seu amigo do que com a mulher. Porque é com o amigo que ele diz o que fez e o que não fez, e de acordo com a resposta do amigo, o prazer dele vai ser muito maior do que na hora H com a mulher. Então, assim, essa coisa afetiva, né, isso hoje em dia está muito claro. A história isso aí é um outro programa, mas o chamado homem flex, né? Homens que se transam com homem, mas que não se consideram gays. Total flex. Total flex. Isso está muito comum. Nome, tem a história aí dos legendários, que encontro de homens, enfim. Então, assim, essa sexualidade, para uns vão adorar, outros vão ser contrários, mas está muito mais fluida, muito mais líquida do que a gente possa imaginar. Então nós temos vários assuntos numa Tem que próxima voltar aqui. ocasião Cabeludas. pra gente... Só vou deixar um no ar pequenininho. Tem aqueles jovens que não querem mais fazer sexo. Os assexuados. Está sabendo, né? Também tá Esse é o próximo programa. Tá tendo de tudo. Então, Não é? Marco, os seus livros, aonde podem ser encontrados? As maiores e piores também livrarias. Nessas redes de venda de livros, Amazon e etc. É só colocar o meu nome lá que tem uma quantidade. E para fazer bacana. contato com você, para um convite, para uma entrevista, para uma palestra, como é que acha o Marcos Ribeiro? É facinho. O Instagram é @educadormarcosribeiro. No YouTube é a mesma coisa. Tem um canal lá no YouTube, Educador Marcos Ribeiro. Lá tem entrevista no Jô, na Fátima, Fantástico, a nossa querida Glória Maria e por aí vai. E o e-mail também é fácil. Então, canal no YouTube e Instagram, Educador Marcos Ribeiro. E o e-mail é marcosribeiro@marcosribeiro.com.br. Beleza, conversamos aqui com o Marcos Ribeiro. Espero que vocês gostem.
e vamos aguardá-lo numa próxima ocasião. Até lá! Vamos aplaudi-lo? Até. Fotos, Maia, fotos. Agora eu que...